Hello students, welcome to our English class. I am teacher Harismar. Olá estudantes, bem-vindo à nossa aula de inglês. Eu sou o professor Harismar e hoje nós vamos ter uma aula do terceiro ano do ensino médio e o tema dessa aula é gerúndio e infinitivo. Gerúndio e infinitivo é um assunto que gera bastante polêmica sobre como utilizar o gerúndio e o infinitivo em língua inglesa. Na verdade, não existe uma regra definida de como você utilizar o gerúndio e o infinitivo. Não existe assim uma regra que você possa seguir. Existem algumas que servem para orientar, mas não algo assim definido, né? O importante é você conhecer realmente, é ter o contato com a língua inglesa e conhecer o assunto mais a fundo. Geralmente o gerúndio e o infinitivo em inglês é quando existe, né, a junção de dois verbos. Então tem o primeiro verbo e o segundo, ele necessita ou estar no infinitivo ou estar no gerúndio. Mas isso vai depender muito do verbo anterior. E existe uma lista de verbos, uma relação de verbos, na qual você talvez pensasse, eu vou decorar essa lista de verbos para saber qual eu uso no infinitivo, qual eu uso no gerúndio. Mas não faça isso, né? Isso não vai ser perca de tempo, porque aí você vai ter que decorar vários e vários verbos e não vem ao caso aqui, né? O negócio é você realmente estar familiarizado, estar em contato com a língua inglesa e vai aprendendo aos poucos. Mas hoje nós vamos ver, né, alguns verbos na qual nós utilizamos tanto o gerúndio quanto o infinitivo ou os dois juntos dentro de uma frase. Tá? Vou datando uma lista aqui de alguns verbos que para você entender melhor, né, entender um pouco melhor de como se utiliza o gerúndio e o infinitivo na língua inglesa. Você pode observar aí, eu tenho um conceito sobre o gerúndio infinitivo que diz o seguinte: gerúndios e infinitivos são muito comuns no idioma inglês. Eles podem ser usados em muitas situações e às vezes você pode usar um infinitivo e um gerúndio. Às vezes você tem que escolher entre os dois, porque seu uso pode ser completamente errado. Então, vai ter situações em que eu vou precisar usar o gerúndio, vai ter situações que eu vou precisar usar o infinitivo e vai ter situações que eu vou poder usar os dois ao mesmo tempo, tá bom? Vamos estar verificando isso mais na frente. Observe aí, eu coloquei dois exemplos. Primeiro, I'm sleeping. Eu estou dormindo. Olha o verbo sleeping. Segundo, I don't like sleeping. Eu não gosto de dormir. Observe que o verbo é o mesmo, sleeping, só que o significado deles é diferente nas duas frases. E a gente vai estar vendo mais à frente, né, como isso acontece. Primeiro, eu trouxe 4 listazinhas básicas de alguns verbos para você entender melhor dessa distinção entre gerúndio e infinitivo. Na lista 1, eu trouxe aí 4 verbinhos em que eles sempre vão exigir que o verbo que vem após eles seja usado no gerúndio. Os verbos são enjoy, consider, mind, miss. Daqui a pouco eu vou dar a tradução deles para você. E também as preposições. Também elas exigem que logo após elas seja no gerúndio. Vamos ver um exemplo aí. Primeiro com o verbo enjoy. O verbo enjoy, traduzindo assim genericamente, pode ser gostar, pode ser juntar, né? Tem vários significados. Mas aqui nesse caso, ele vai ter o significado de gostar, né? A frase tem I enjoy reading. Eu gosto de ler. Observe que o verbo read, R-E-A-D, read, até o D, é o verbo ler. Quando eu acrescentei ing, você que já estudou, né, ing, pode achar que seria lendo. Eu gosto lendo, mas não é. É eu gosto de ler. Nesse caso aí, não pode colocar to read no infinitivo. Tem que ser reading por causa do verbo enjoy, que vem antes. Próximo exemplo. I consider buying a new car. Eu estou pensando em comprar um carro novo. Observe também o verbo buy. Buying. Não é comprando, é comprar. Eu estou pensando em comprar um carro novo. Por que então foi para o gerúndio? Por causa do verbo consider, que vem anterior a buy.
Próximo exemplo, I don't mind staying up late. Eu não me importo em ficar acordado até mais tarde. Stay, até o Y, é o verbo ficar, permanecer. Staying continuou com a mesma tradução, ficar, mas por causa do verbo mind, né, o verbo se importar, que vem anterior a stay. Nesse caso, não poderia ser to stay. I don't mind to stay up late. Não, I don't mind staying up late. E mais um com o verbo miss, que é sentir falta, né, faltar. I miss walking in the park. Eu sinto falta de caminhar no parque. Novamente, é o verbo walk, que é até a letra K, acrescentou ing, mas não é caminhando, andando, é caminhar. Por causa do verbo miss, que vem anterior ao walk, então ele exige que vá para o gerúndio, ok? E também, eu tenho aí, marquei os 4 verbos enjoy, consider, mind e miss. Todos eles exigem que o próximo verbo seja usado no gerúndio. Mais alguns exemplos com relação às preposições. Olha só, before going to bed, we brushed her teeth. Antes de deitar, ela escovou os dentes. Na verdade, ele tem o I, W-H-E, corrijam aí, tá? É he. É she, aliás, no lugar do W é um S, tá bom? She brushed her teeth. Ela. Então, antes de ir, before going. Então, é o verbo ir. E tem o ing porque antes dele tem uma preposição. A preposição before. Before going. Antes de ir deitar. I talked him out of taking that job. Eu falei com ele para não aceitar o emprego. Então, taking, aceitar. Por que ficou com ing? Porque antes eu tenho a preposição of. Então, sempre depois de uma preposição, o verbo sempre vai para o gerúndio, tá? Eu tenho esses 4 verbos, claro que não são só esses 4, né? Com certeza, não são só esses 4. São vários outros também. Só que você vai aprendendo com o decorrer do seu contato com a língua. Tá bom? Eu trouxe 4 para exemplificar que nem sempre, quando o verbo tem ing, ele vai ser traduzido com aquele que nós temos em português, o ando, endo, indo, né, correndo, sorrindo, cantando, nem sempre, bom? Continuando então. As preposições sempre vão exigir um verbo no gerúndio, como eu já falei. Lista 2, são verbos que sempre vão exigir, né, que o próximo verbo seja no infinitivo. Eu tenho os verbos agree, promise, want e plan. Daqui a pouco eu vou traduzir esses verbos. Exemplo. Primeiro, I agree. Você está vendo ali o agree, ali no início. To go to a party with my friends. O verbo é o verbo go. Observe que eu não tenho um going. I agree going to a party. Não, porque o verbo anterior é o verbo agree, que é o verbo concordar. Eu concordo, tradução da frase, eu concordo ir para a festa com meu amigo. Então, verbo ir não tem ing, porque anterior a ele tem o verbo agree, o verbo concordar. I promise to find your book. Eu prometo encontrar seu livro. Novamente, o verbo é find, to find. Ficou o to no infinitivo porque o verbo anterior, o verbo promise, o verbo prometer. Então, jamais você colocaria finding your book. Não, porque o anterior a ele tem o verbo promise, ok? E mais um, I want to stay here. Eu quero ficar aqui. Novamente, stay, to stay, tá no infinitivo porque eu tenho o verbo want antes dele. E o último aí, she plans to travel next year. Ela planeja viajar próximo ano. Então, travel, por que está no infinitivo? To travel, porque eu tenho o verbo plans antes dele. Claro que tem situações que o go vai com ing, vai going, o find vai finding, stay vai staying, mas depende do verbo que vem anterior. Se for algum daqueles verbos que nós vimos na lista anterior, aí com certeza eles vão ser acrescentados em ing, não usa o to, tá bom? Então ali, ó, na lista 1, se antes daqueles verbos ali do go, do travel, tiver um desses verbos, enjoy, consider, mind, miss e alguns outros, ou uma preposição, você vai acrescentar ing e vai usar no gerúndio. Tá? Agora, se for
da lista 2 ou alguns outros verbos que, como eu já disse, você vai tendo contato, conhecimento com a língua inglesa, você vai aprendendo aos poucos esses verbos. Como nós vimos anteriormente, se for, então, da lista 2 aí, você não vai acrescentar o ing e sim o to, colocar o verbo no infinitivo. A lista 3 são verbos que podem ser usados tanto no gerúndio quanto no infinitivo. Ou seja, os verbos que vêm após esses 3 aí, e alguns outros, como eu já falei, eles podem ser usados tanto no gerúndio quanto no infinitivo e não haverá mudança de sentido. Tá ok? Exemplo, I start working on Monday. Eu começo a trabalhar na segunda-feira. O verbo start, começar. Olha o próximo exemplo. I start to work on Monday. Eu começo a trabalhar na segunda-feira. Tanto faz, working ou to work. O sentido vai ser o mesmo e pode ser usado tanto no gerúndio quanto no infinitivo, o verbo que vem após o verbo start. E o sentido vai ser o mesmo. Acontece com start, com begin, com continue, né? Begin também é começar, continue é continuar. Então, e alguns outros verbos, então, não haverá mudança de sentido, tá certo? Vou deixar só um exemplo, e vamos passar para a próxima lista, que é a lista 4. Verbos que podem usar tanto no gerúndio quanto no infinitivo também. Você viu que a lista 3 eu poderia usar, após esses verbos, o outro verbo pode ser no gerúndio ou no infinitivo, tanto faz, só que na lista anterior não há mudança de sentido. Nessa agora vai haver mudança de sentido. Olha só que interessante. Eu tenho o verbo stop, que é o verbo parar, na nossa lista ali em cima. O verbo stop. Stop to smoke. Usei o próximo verbo no infinitivo. To smoke. Então o sentido vai ser parar para fumar. Tá ali trabalhando, deu uma paradinha e foi fumar. Não faça isso. Mas parar para fumar. Se eu colocar no gerúndio, como é que fica? Stop smoking. Parar de fumar. Então, entenderam? Esses verbos, o próximo que vem após eles, pode ser usado tanto no gerúndio quanto no infinitivo, sem problema nenhum, mas vai haver uma mudança de sentido. Remember, que é lembrar, né? Please, remember to close the window. Por favor, lembre-se de fechar a janela. Então, o verbo remember, o próximo verbo, que é o verbo close, é o verbo fechar. Então, foi usado no infinitivo. Eu tenho novamente outro exemplo. I remember reading it somewhere. Eu lembro de ter lido isso em algum lugar. Se eu colocasse to read, ia ficar o seguinte, eu lembro de ler isso. E aí, quando eu coloquei no gerúndio, eu lembro de ter lido. Então, vai haver uma mudança de sentido dependendo do que você utilizar após esses verbos stop, parar, remember, que é lembrar, regret que me fugiu agora o significado dele. Se eu lembrar daqui no final da aula, eu falo para você, que é regret. Então, haverá então mudança de sentido se você usar ou o gerúndio ou o infinitivo. O regret é sentir, tipo, eu sinto muito, tipo de sorry, tá? O regret tem esse sentido, mesma coisa de sorry, de I'm sorry, ok? Certo? Vamos então para um exercício de 6 questõezinhas rápidas para a gente completar. Complete as sentenças com gerúndio ou infinitivo. Eu tenho então 6 frases. A primeira é My father stopped. E aí o verbo to smoke. Meu pai queria parar de fumar. Meu pai queria parar de fumar. Lembra que nós vimos anteriormente o verbo stop? Então, o verbo stop, ele pode ser usado tanto com o gerúndio, o verbo depois dele pode ser gerúndio, ou pode ser infinitivo. Tanto faz, um dos dois, ou gerúndio ou infinitivo. Vai depender do sentido. Como eu já coloquei a tradução, vamos ver aí, meu pai queria parar de fumar. Ele não queria parar para fumar. Então, nesse caso, vai ser usado aí o verbo stopped para utilizar o gerúndio, smoking. Se eu fosse colocar, meu pai queria parar para fumar, seria to smoke, no infinitivo. Próxima frase, he enjoyed, o verbo to meet,
us at the tennis court. Ele gostou de nos conhecer na quadra de tênis. Vocês lembram que nós vimos esse verbo? Enjoy. Vocês lembram? Então, o verbo meet vai ficar no infinitivo ou vai ficar no gerúndio? Vamos lá, vocês lembram? Depois do verbo enjoy, usa-se gerúndio. I enjoyed meeting us at the tennis court. Ele gostou de nos conhecer na quadra de tênis. Próxima. After, e o verbo é to finish, their graduation, they married. Após terminarem sua faculdade, eles se casaram. Olha só, lá está em vermelho. After é uma preposição. Lembram também, né? Lembram que depois de uma preposição, sempre usamos o gerúndio. Sempre usamos o gerúndio. Próximo. Do you promise, e o verbo é to help us to do the homework. Você promete nos ajudar a fazer a tarefa? Promise também nós vimos. Acabamos de ver também. Você lembra o que é que usa depois do verbo promise? É infinitivo ou é gerúndio? Lembra? Vamos lá? É o infinitivo. Nós vimos naqueles verbinhos que acabei de passar. Do you promise to help us to do the homework? Letra E. Would you mind, verbo mind, né, tá ali. E o próximo para colocar no gerúndio infinitivo é o open, to open. The door, please. Você se importaria em abrir a porta, por favor? O verbo mind, nós também vimos. O verbo open vai ficar no gerúndio ou no infinitivo? Vamos lá? O que é que você acha? O que é que você viu? O que é que nós vimos? No gerúndio. É aquela primeira lista que a gente viu. O verbo mind, usa-se o próximo verbo no gerúndio. E o último, there's no hope of survivors. E o verbo é to find. Não há esperança de encontrar sobreviventes. Nós temos, então, a preposição of. Estão vendo? Of. Of é uma preposição. Então, preposição usa-se gerúndio. Ok? Então, esse exercício aí para fixar um pouco mais o conteúdo, né? Espero que você tenha compreendido. E uma dica que eu dou, não adianta você correr agora para o dicionário, para a internet, eu vou decorar agora 100 verbos que usa no infinitivo, 100 que usa no gerúndio, é perda de tempo. Não faça isso, tá? Não adianta, porque você vai pegar essas regras, pegar esses macetes com o seu contato com o idioma. Vai estudando, vai lendo, vai vendo texto, vai vendo frase, e você aos poucos vai se adaptando, vai acostumando e vai aderindo esses verbos para o seu vocabulário, ok? Então, muito obrigado mais uma vez por assistir a mais essa aula, né? Se você quiser rever a aula, reveja a aula. Vá lá na plataforma Eduque, nossa plataforma da Secretaria de Educação, que vai estar essa aula, não só essa, como todas as aulas do programa Escola em Casa, tá bom? Vá lá, reveja, veja essa aula, veja as outras aulas, as outras disciplinas, estude, né, através dessas videoaulas e sinta-se à vontade, né, para acessar não só essa, como todo o conteúdo que nós temos lá na nossa plataforma, tá bom? Muito obrigado e até uma próxima aula.